deixando o deserto para trás. Eu vou ler Jeremias 17, de 1 a 14. O Senhor Deus disse: Povo de Judá, o seu pecado está escrito com ferro pontudo. Está gravado com uma ponta de diamante no seu coração e nos cantos dos seus altares. Os seus filhos lembram dos altares e dos postes que foram levantados para a deusa Aserá, perto das árvores verdes, no alto dos morros e das montanhas que estão no interior do país. Farei com que os inimigos de vocês levem embora todas as suas riquezas e tesouros por causa dos pecados que vocês cometeram em toda a terra. Vocês terão que abandonar a terra que lhes dei, e farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos, numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo que queimará para sempre. O Senhor Deus diz: Eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta no deserto, que cresce em terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele, mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como uma árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutos. Quem pode entender o coração do ser humano? Nada há quem ganhe tanto quanto ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. O homem que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca os ovos que não brotou. Durante a sua vida, ele perde as suas riquezas e, no fim, não passa de um tolo. O nosso templo é como um trono glorioso. Desde o princípio, ele está num alto monte. O Senhor Deus, tu és a esperança do povo de Israel. Todos os que te abandonam serão humilhados. Desaparecerão como montes escritos na areia, porque abandonaram a ti, o Senhor, a fonte de água fresca. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Salva-me e serei salvo, pois eu canto louvores a ti. Eu queria ler um texto que não é meu, tá, gente? É da Débora, que tá no blog Meu Oásis no Deserto. Ela já escreveu esse texto tem bastante tempo já. E eu sempre esperei um momento especial, sabe, para postar esse texto. Ele não é pequeno, mas eu queria convidar vocês a ficar comigo até o final. Esse foi o primeiro texto que Deus me enviou após me converter. E foi para mim, aquela época, um divisor de águas, que eu achava ser definitivo. Mas como a palavra nos ensina, os pensamentos de Deus são sempre mais altos. Isso está em Isaías 58, de 8 a 9. E louvado seja Deus por isso, porque eu fui convidada a conduzir o último estudo para mulheres na minha igreja, no ano de 2017. E Deus novamente mandou-me esse texto. Porém, o que eu aprendi com Jeremias agora foi o que Deus estava apenas me preparando para entender lá atrás, no início de tudo. E eu preciso compartilhar com vocês. Por isso eu peço atenção, é um estudo um pouco mais longo, mas que poderá edificar a sua caminhada na busca pela restauração do seu casamento. Jeremias ele foi levantado como profeta, ainda muito jovem, e o seu público-alvo era Judá, o povo de Deus. Seu ministério teve início durante o reinado do rei Josias, e como profeta dedicava-se a advertir a população sobre o pecado de idolatria, que era largamente praticado por aquelas pessoas que, além de idólatras, confiavam na força do Egito para defendê-los da Babilônia. Por tal empenho, Jeremias foi vítima de zombaria e perseguição ao alertar sobre a ira de Deus
e sobre a destruição que viria sobre Jerusalém. Bem diferente dos profetas dos dias atuais, que em vez de odiados, são adorados. E vemos o povo que se diz de Deus ignorar as advertências presentes nas Escrituras Sagradas, pirateando profecias para atender aos seus desejos pessoais. Porém, assim como todos os outros profetas bíblicos, Jeremias não falava o que o povo queria ouvir, mas sim o que Deus queria que fosse proclamado. Disciplina e arrependimento em relação ao pecado. Era isso que Jeremias falava. Jeremias irá falar sobre pecado, algo tão relevante que é um tema tratado de Gênesis a Apocalipse. E isso não é um detalhe ou coincidência, porque o pecado é um rival que nos faz marcação cerrada, homem a homem, mulher a mulher, e por isso falar sobre esse assunto nunca é suficiente. O texto em questão falará de pecados que por muitas vezes vêm disfarçados de medo, preocupação e ansiedade. Vai tratar de confiança e das consequências que nos atingem quando não confiamos no que realmente deveríamos confiar: Deus. O Senhor revela ao profeta que todo aquele que confia em coisas criadas, em vez de confiar no Criador, tornar-se-á solitário, estará no deserto, e não verá quando o bem vier, permanecendo em terra estéril. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. É comum o uso do termo deserto entre muitas pessoas que buscam pela restauração de seus casamentos. Costumamos falar que o deserto começou com o afastamento do cônjuge, né? E que saímos do deserto quando finalmente acontece a reconciliação. Mas, ao analisarmos o que Jeremias nos fala, temos outra percepção. Esse profeta usa de muitas ilustrações em seus sermões. E aqui não será diferente. Então, devemos prestar atenção aos elementos escolhidos por ele, que são basicamente 4: coração, arbusto, árvore e raiz. A raiz é parte fundamental de qualquer planta, pois por meio dela os nutrientes são absorvidos, proporcionando saúde ao vegetal. Além disso, a raiz tem função de prender, agarrar, ancorar a planta no solo, para que ela fique firme e assim continue se alimentando. No entanto, o solo do deserto é pobre, pouco fértil e formado basicamente de areia e rochas, fornecendo ao arbusto pouca possibilidade de desenvolvimento e frutificação. Jeremias, sabendo disso, pois era inspirado por Deus, mostra para ajudar aonde ela estava enraizada e do que ele estava se nutrindo. Portanto, todas as vezes que o nosso sustento e a nossa ancoragem não vêm do Senhor, estamos pecando como aqueles homens e mulheres para quem Jeremias falava. Vale lembrar aqui que pecar não se trata apenas de violação de regras. Se você encara o pecado apenas como regras que não podem ser quebradas, você provavelmente pensará em níveis ou gradações, como se existisse um ranking celestial. Ao pensarmos assim, comparamos nossas ações com as ações de outras pessoas, tendo a falsa impressão de que aquele que adultera é menos pecador do que aquele que mata, ou aquele que rouba é pior pecador do que aquele que mente. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Nosso parâmetro de comparação deve ser a santidade do Senhor. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Tiago 2,10. Onde as nossas raízes estão é o que irá orientar todas as áreas de nossas vidas. É isso que vai determinar se estamos ou não no deserto, e não a restauração de nossos casamentos.
Em que ou em quem depositamos a nossa confiança apresentará em nossas vidas as consequências apontadas por Jeremias. Portanto, observando a quantas anda a sua situação, você conseguirá fazer um diagnóstico. Avancemos um pouco e você irá descobrir que o Senhor nos ensina essa magnífica passagem. As nossas raízes devem estar em Deus. Ele deve ser o nosso alicerce e dele devemos nos alimentar. Mas atenção, muitos fazem de Deus um complemento, um suplemento vitamínico, mas não é isso que a palavra nos diz. Deus deve ser nosso arroz com feijão, aquilo que nos mantém em pé e de onde tiramos a nossa energia vital. É por essa razão que lhe convido a tirar um tempo para examinar seriamente seu coração. No que você tem pensado quando tem liberdade para pensar? Aonde sua mente tem te levado? De onde vem a sua alegria e o seu ânimo? E o seu conforto e o seu consolo? Quando você pode ser você, em que você pensa? Bom, pare para pensar sobre isso, pois é algo muito importante para que você possa continuar a sua caminhada de maneira adequada à vontade do Senhor. Esse texto é de uma profundidade admirável, pois quando achamos que acabou e que já foi dito o suficiente, Jeremias continua e diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. À primeira vista, temos a impressão de que o profeta repetiu o que já havia dito no início da frase, mas a verdade é surpreendente, pois ele nos alerta para o fato de que é possível confiar no Senhor, mas o Senhor não ser a nossa confiança. Então eu explico. Você confia em Deus, mas para receber dele algo que é sua verdadeira confiança. Como assim? Por exemplo, você clama a Deus pela sua vida financeira, porque a sua confiança, na verdade, está no dinheiro. Você clama a Deus por sua vida profissional, porque a sua confiança está no seu trabalho. Você clama a Deus por desenvolvimento ministerial, porque a sua confiança está em títulos. Você clama a Deus pela restauração do seu casamento, porque a sua confiança está no seu marido. Portanto, esse versículo deve ser lido como um alerta, já que por inúmeras vezes não nos damos conta de que tais coisas acontecem em nosso íntimo. Esse autoexame é de fundamental importância, para que não soframos aquilo que Jeremias nos revela. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, e na terra salgada e inabitável. É bastante comum encontrarmos crentes que passam por profundas crises e questionamentos. Por que as coisas não dão certo para mim? O tempo passa, mas nada muda. Eu tenho buscado tanto a Deus, mas tudo continua igual. Eu me sinto cansada, me sinto esgotada, não aguento mais. Esse é o quadro que se assemelha ao que você anda vivendo. É porque você é um arbusto plantado no deserto, vivendo a esterilidade, e nada fará com que você deixe de ser seca enquanto suas raízes estiverem ali. Nada aplacará a sua solidão, nem mesmo a volta do seu cônjuge. Você não consegue perceber quando o bem lhe sobrevém, não percebe as bênçãos que Deus derrama sobre a sua vida, só enxerga as adversidades, sente-se vítima de perseguição e nenhuma chuva será suficiente para você. Enquanto isso, a árvore plantada junto ao rio continua frutificando, mesmo no calor. Porém, não deixaremos de ser arbustos secos enquanto nossas raízes estiverem fixadas e se nutrindo em pessoas, coisas e circunstâncias. Por que será que isso acontece? Por que eu não consigo mudar essa situação? Porque penso, mas não penso. Penso que eu penso, mas eu não penso. Por que será mesmo que rejeitando o mundo, eu desejo o mundo?
Jeremias responderá a essas questões no verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Com isso, mais uma pergunta surgirá. Se meu coração é enganoso, do que vale examiná-lo? O que eu posso fazer? Então, que lindo é prazeroso é estudar a palavra do Senhor. Observe a dica que Jeremias nos dá um versículo antes. Porque ele é como a árvore plantada junto a águas. Meus queridos, né? Ela fala aqui, cara leitora, uma árvore não pode plantar a si mesma. O verso 8 nos mostra que aquela árvore junto ao rio de águas vivas, que é Cristo, foi plantada por alguém, sem sinergismo, dependendo exclusivamente da ação de Deus e da sua misericórdia. Então é por isso que nós devemos clamar, gente. E devemos pedir que Deus tire nossas raízes do deserto e que Ele nos plante à beira do rio. Devemos clamar que Ele arranque nossas raízes de qualquer coisa que nos afaste dele, mesmo que isso seja o nosso casamento. Devemos clamar que Ele tire nossas raízes dos ídolos, sem vida que nada podem realizar. Não há outra maneira de sair do deserto. Não há outra forma além dessa, não há. Ah, se meu marido estivesse comigo, eu voltaria para a igreja. Ah, se meu casamento fosse restaurado, eu teria forças para orar e estudar a palavra. Ah, se meu esposo deixar outra mulher, então eu me tornarei a esposa de Provérbios 31. Querida, para ser a esposa que Deus deseja, você não precisa esperar o seu marido voltar. Todas as vezes que pedimos ao Senhor algo para que somente então possamos servi-lo, na verdade, estamos declarando que nossas raízes não estão nesse algo. Para servir a Deus, não precisamos de dinheiro, romances, casamentos e nada que esse mundo possa nos oferecer. Para servirmos a Deus, precisamos somente de Deus. Então devemos nos atentar para aquilo que deixa as nossas folhas verdes e para como ficamos quando vem o calor. Após a queda, todos nascemos arbustos secos no deserto. Somente Jesus nasceu plantado no rio, mas por nossa causa, por nossos pecados, foi lançado no deserto. Então, de nossa parte, devemos clamar: planta-me junto ao seu rio, Senhor, pois essa é a única forma de darmos frutos para Deus. E finalizando o verso 14, Jeremias conclui com uma oração que eu convido você a fazer todos os dias, mesmo após ser plantada junto a Cristo. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Deixemos então o deserto definitivamente para trás, dependendo somente do Senhor. Não se deixe enganar. Sem Cristo Jesus não há restauração alguma. Com as raízes fora do Senhor, nada mudará a nossa situação, nem cônjuge, nem filhos, nem o emprego, nem muito dinheiro, nada. Portanto, busquemos menos as coisas do mundo e mais as coisas do alto. Vamos ocupar as nossas mentes com aquilo que possa fazer diferença para o reino de Deus. Somente assim poderemos experimentar o contentamento vivido por Paulo em Filipenses. Fiquem com Deus.